Nesse vídeo você verá todos os detalhes e referências presentes em Mad Max, Estrada da Fúria. O filme se inicia com Max falando que antes da guerra, ele era um policial. Antes, eu era policial, um guerreiro da estrada. No filme de 1979, vimos que Max trabalhou para a MFP, Patrulha da Força Principal, que apoiavam a polícia para manter a ordem e controlar a criminalidade na rodovia. Vemos Max ao lado de um V8 Interceptor, e mesmo que o filme gire em torno dos carros, Max dirige seu Interceptor por apenas alguns segundos durante todo o filme. Max é assombrado por uma garota. Nos créditos finais, vemos que o seu nome é Glory, mas até o momento não sabemos sobre sua história. Mas uma teoria que surgiu é que ela possa ser filha de Max, como vimos mais pro final do filme, quando Glory fala: "Anda, pai! Vamos!" Ela também possa ter sido atropelada em algum momento enquanto Max estava em fuga, visto algo semelhante nessa cena. Após a perseguição, Max é capturado e levado para a cidadela. Enquanto ele está preso, vemos Orgânico tatuando suas costas. No filme não fica claro, mas consegui achar uma imagem que mostra toda a tatuagem, e podemos ver que é o dia 12.045, mostrando que já se passaram 33 anos desde que as bombas caíram. HT-10 Hands é uma medida usada para medir a altura de cavalos. Deve ser por isso que a altura de Max não está certa. No sistema de medida de cavalos, uma mão equivale a 4 polegadas, aproximadamente 10 centímetros. De acordo com esse resultado, Max teria em torno de 1 metro de altura. E logo abaixo vemos escrito: estado psicótico e mantenha mascarado, explicando por que Max possui uma espécie de máscara, que na verdade é uma pá de jardinagem. Max tenta fugir e chega até uma porta de ambulância. É possível ver a estrela do símbolo de Asclepio. E veja que um dos garotos de guerra cai do penhasco e um deles diz: isso porque se você é um garoto de guerra e entrega sua vida durante a perseguição ou durante a batalha, você irá direto para Valhalla, que na mitologia nórdica é considerado um paraíso para os guerreiros. Vemos sobre isso mais à frente. O levarei para os portões de Valhalla. Immortan utiliza uma armadura para esconder essa doença, e nela podemos ver uma medalha que pode fazer referência ao Ford Falcon 500, e em seguida vemos uma espécie de medalhão preso à sua cintura, bem similar à escultura presente do lado de fora da montanha que libera a água do solo. Durante o discurso de Immortan, os garotos de guerra fazem uma saudação com os dedos entrelaçados, 4 para cada lado, referenciando as válvulas do motor V8. Quando a plataforma começa a subir, podemos ver uma mulher no centro dela. Em uma cena deletada, vemos uma mulher oferecendo seu bebê para ser um garoto de guerra, mas ele acaba rejeitado. Nisso, a mãe fala para levarem ela, pois ela é uma Milka. No final do filme, podemos ver ela ao lado das outras mães. Furiosa parte com o comboio para a Vila Gasolina. Podemos ver o sinal que os dois lugares estão fazendo. Furiosa olha para o retrovisor para verificar quando eles param de dar o sinal para que ela possa desviar do caminho sem chamar atenção, mas vimos que isso não funciona. Sua garota não tá indo pra Vila Gasolina. Immortan vai até suas esposas, e veja que ele utiliza uma porta de banco de cofre para mantê-las trancadas, pois para ele, elas são seu tesouro mais valioso. E lá dentro, vemos 5 cadeiras em frente a um quadro negro, isso para que elas tenham aula com a Sra. Gibby, que tem seu corpo todo tatuado como se fosse um livro vivo, com algumas histórias da humanidade. E veja que dentro do quarto há algumas frases escritas em branco. Elas foram feitas com leite materno. Nux tenta pegar o volante de Slitty, e ouvimos o mecânico falar: Eu não vou ficar aqui morrendo aos poucos. Ah, você já é um cadáver. Se referindo aos 2 tumores que Nux tem no pescoço. Harry Berry. Nux sabe que seu tempo de vida é curto, por isso ele quer se arriscar nessa perseguição, caso precisar entregar sua vida para conseguir seu lugar em Valhalla. Testemunha em bolsa de sangue! E veja que Max está pendurado de cabeça para baixo, igual uma bolsa de sangue. Nux amarra Max na frente do carro, com o objetivo de assustá-lo para elevar sua adrenalina para transferir para Nux. Isso pelo fato de Nux acreditar que o sangue de Max está dando forças para ele. Me enchendo de sangue de alta octanagem. Max então acaba amarrado na frente do carro de Nux, assim como vimos em Mad Max 2. Depois deles saírem da cidadela, um pouco antes de Nux chamar a atenção de Immortan, podemos ver Max olhando para ele. Nux chama por Immortan e ele olha para o lado. Talvez Immortan realmente tenha olhado para Max, por ser uma coisa inusitada de se ver, fazendo sentido a fala de Slitty. Ele olhou para sua bolsa de sangue! O comboio de guerra lança sinalizadores vermelho e amarelo. Uma cor é para pedir reforços para a Vila Gasolina e a outra para a Fazenda da Bala. Durante o ataque à máquina de guerra, um dos garotos de guerra é atingido. E quando ele se levanta, ele borrifa um spray prateado na boca e se joga nos inimigos.
Max está bem ao lado dele. Isso faz com que ele perceba o que isso significa mais à frente, quando Nux faz o mesmo gesto. Mais à frente, depois que Max acorda, vemos ele utilizando uma espingarda com cano cerrado, igual a que ele usava nos filmes antigos. E na sua perna esquerda, podemos ver uma prótese metálica. Isso pode fazer referência ao tiro que ele tomou no final de Mad Max de 1979. Max se encontra com as esposas e com Furiosa. Ele faz um gesto para uma delas cortar a corrente que está presa a Nux, e ela tenta entregar o alicate para Furiosa, mas Max percebe que Furiosa não conseguiria usar o alicate só com uma mão, podendo usá-lo como uma arma, o que ela fará mais à frente. Durante a luta, Furiosa dispara bem próximo ao ouvido de Max. Nisso, passamos a escutar um chiado de fundo. O que realmente aconteceria se um disparo ocorresse bem próximo ao ouvido. Max dispara entre as pernas de Splendida, e um dos disparos acaba acertando a perna dela, um ferimento superficial sem risco à vida, só que mais à frente, veremos que será fatal para sua morte quando ela escorrega no próprio sangue. Seguindo viagem, olhando para o horizonte podemos ver o comboio da Vila Gasolina, e podemos ver que elas estão utilizando um binóculo e uma luneta, bem parecido com o que Max e o Capitão Guiro usam em Mad Max 2. Depois que eles passam pelo desfiladeiro, vemos o confronto contra os motoqueiros, e perceba que o filme foca tanto no tanque de gasolina, quanto na gravidez de Splendida, insinuando que a gasolina é tão valiosa quanto a vida. Nux se oferece para subir na máquina de guerra e capturar Furiosa. Se eu subir na máquina, tem um jeito de entrar! E depois que Rictor joga Nux na máquina de guerra, a mesma corrente que o salvou mais cedo, quando serviu de suporte para o sangue de Max, o salva novamente, impedindo que ele seja morto por Furiosa ou por Max. Max desvia a tempo de bater numa pedra, e ele olha para trás para ver se Splendida está bem. Nisso ela acaba escorregando e caindo da máquina de guerra. Max olha novamente, e mesmo que ele tenha visto que ela realmente não foi atropelada, ele é assombrado pela imagem da garota Glory, e toma a decisão de falar. As rodas passaram por cima. E Furiosa confirmar 2 vezes com ele é para não sentir culpa em deixar Splendida para trás. Mais à frente, eles acabam ficando atolados, enquanto o líder da fazenda da bala está se aproximando. Nisso, Furiosa consegue acertar a lanterna que está na frente do líder, deixando ele cego. Na versão em inglês, podemos ouvir-lhe falar. Heckling Koch é uma empresa alemã que produz armas de fogo, como essas submetralhadoras que ele está utilizando. Seguindo o caminho, eles passam pelos pescadores de corvos. De acordo com o diretor, esses são os garotos que foram banidos do grupo das Vulvalines para o Vale Verde, pois elas só aceitavam as meninas. E esses meninos só seriam visitados quando atingissem a puberdade, para realizar a coleta de esperma para manter a sociedade matriarcal em andamento. Depois de descobrirem que o Vale Verde não existe mais, mas se vieram do oeste, já passaram. Furiosa oferece para Max uma moto, e fala que ele pode seguir viagem junto com elas, mas ele acaba recusando. Não, eu prefiro viajar sozinho. No dia seguinte, vemos o início do último ato bem semelhante ao início do filme, com Max ao lado de seu veículo olhando para o horizonte. E assim como no início do filme, Glory assombra Max, mas dessa vez com uma premonição, mostrando esse cara que acertará a cabeça de Max com algum tipo de besta mais à frente. Max os alcança e eles reabastecem a máquina de guerra e seguem caminho para a cidadela. E podemos ver uma das esposas tocando uma caixinha de música, bem similar à caixinha que Max tocou em Mad Max 2. Durante a corrida de volta para a cidadela, a equipe de produção chamou artistas de circo para ajudar a gravar essas cenas perigosas. E em alguns contrapesos, podemos ver que eles disfarçaram com peças de carro, como esse motor. E nessa cena, podemos ver como os garotos de guerra recuperam e levam os carros de volta para a cidadela. Eles utilizam um caminhão cegonha. Depois que eles conseguem deter o comboio de guerra, Max volta à sua função inicial do filme, uma bolsa de sangue, mas agora para salvar Furiosa. Por fim, depois deles retornarem para a cidadela, podemos ver que os ferimentos de Furiosa são bem parecidos com o de Max no final de Mad Max 2.